Então, sobre a minha pesquisa. Primeiro, eu cumprimento a todos que estão participando dessa jornada de Portugal, aqui no Porto. Fico muito feliz em trazer a minha pesquisa que está em fase inicial, ainda em fase de processamento de projeto, bem no início, mas já com bastantes leituras adiantadas, muitas perspectivas para o desenvolvimento desse trabalho. O título do meu trabalho é Ensino de Língua Portuguesa na EJA, uma proposta para o aprendizado e a pesquisa na perspectiva do letramento digital. Esse projeto de pesquisa de mestrado em tecnologias emergentes na educação, que iniciou agora em 2021, em janeiro, pela Must University, Flórida, e está em desenvolvimento. Eu sou a mestranda Ana Lúcia Farias da Silva. O tema da minha pesquisa diz respeito ao universo da modalidade de ensino da educação de jovens e adultos, aqui no Brasil conhecida com a sigla EJA, sobre o uso de recursos tecnológicos e da escrita no meio digital em tempos de cibercultura. A minha área de interesse enquanto pesquisadora é a de linguagens e letramentos. Eu trabalho com língua portuguesa e com produção textual na educação básica, sobretudo na educação de jovens e adultos. Então, a minha área de interesse, ela engloba linguagens e letramentos mediados pelas tecnologias digitais da informação e da comunicação, as TDIC. O conflito gerador da minha pesquisa, ele se reporta ao documento curricular atual brasileiro, que temos aqui, com a sigla BNCC, em relação à educação de jovens e adultos. Bem, os jovens e adultos da EJA, até então, ainda sofrem com um currículo da área de linguagens muito estreito e pouco atrativo, e bem distante das realidades de cada comunidade de alunos inseridos nessa modalidade de ensino. Ademais, a própria BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que é o atual documento brasileiro curricular normativo, trata da educação básica, isto é, da educação infantil até o ensino médio regular, que é aquele que vai anteceder ao ingresso nas universidades brasileiras. Bem, entretanto, na mesma BNCC, não existe até então qualquer diretriz curricular para a EJA, nem mesmo acerca das aprendizagens mínimas a que todo e qualquer estudante deve ter direito, que é um dos pilares fundamentais postulados pela base. Diante disso, ao não contemplar a educação de jovens e adultos, a BNCC ela traz à discussão um velho problema que temos aqui no Brasil acerca de que tipo de currículo deveria ser pensado para a EJA nesses tempos atuais, contemporâneos, de ampla divulgação tecnológica e cultura digital. Bem, e aí nós temos um impasse. O mesmo currículo previsto para as modalidades diferentes, o que fazer? É didaticamente muito complicado eu aplicar o mesmo currículo, por exemplo, para adolescentes que estão em classes regulares, que são aqueles que estudam durante o dia, porque estão na idade séria adequada. Esse currículo, ele tem um formato, ele tem uma especificidade, porque o público é mais ou menos dentro da mesma perspectiva de série e idade. Então, os meninos que estão terminando o ensino fundamental 2, por exemplo, eles têm entre 13 e 15 anos. No entanto, na EJA, eu tenho um público muito heterogêneo que vai desde adolescentes com 15 anos de idade até aquelas pessoas mais idosas, senhores, senhoras, até 70, 80 anos. E no meio termo ali, algumas pessoas que são donas de casa, são trabalhadores, às vezes, muitas das vezes trabalhadores rurais, também os urbanos, enfim, é uma classe muito heterogênea.
e que já têm uma experiência de vida, sobretudo aqueles mais idosos, os mais velhos, aqueles que têm mais idade do que aqueles adolescentes. Então, não é possível aplicar o mesmo currículo para essa modalidade de ensino. Então, uma vez que se assume a hipótese de se estender à EJA o mesmo currículo do ensino regular, nós nos deparamos com a emergente necessidade de propor adaptações a esse currículo, de modo a permitir uma aprendizagem que ela faça um maior sentido para os jovens e adultos, ofertando, inclusive, um ensino tal qual a própria BNCC prevê, que é aquele com desenvolvimento de competências e habilidades para desenvolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, que é o que está lá registrado no documento, na fonte. Coloquei aqui Brasil 2017, que é o ano em que, de fato, oficialmente, ela foi publicada. Competências gerais da base da BNCC e a cultura digital. Acontece que esse documento curricular brasileiro atual, ele propõe 10 competências gerais, chamadas competências gerais da base comum curricular. Sendo que uma delas, dentre as 10, que é a competência número 5, ela se reporta diretamente ao momento atual da sociedade da informação e do conhecimento, que é a competência 5. Essa competência, ela destaca a cultura digital, esse momento contemporâneo de recursos digitais, de tecnologias emergentes, que podem ser aplicados os recursos digitais à educação. Então, é uma cultura digital que se faz presente no tema desse projeto de pesquisa, considerando que os sujeitos da educação de jovens e adultos eles estão largamente inseridos na cybercultura, seja ele adolescente, de idade média ou aqueles de idade mais avançada, porque os adolescentes eles já são nativos digitais, mas os outros com mais idades eles são migrantes digitais, não é? Que é o caso dos adultos e idosos. Bem, outro ponto, uso crítico e responsável das tecnologias digitais, segundo o próprio documento da BNCC. Essa orientação, como a própria BNCC contempla o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao uso crítico e responsável das tecnologias digitais, que é a competência 5, é viável se admitir, por exemplo, então, que com o advento das TDIC, a relação TDIC e educação, ela tende a mudar, pois o professor ele pode apoderar-se das TDIC no sentido de utilizá-las na própria aprendizagem, na sala de aula, no ambiente escolar, na prática pedagógica, refletindo, inclusive, sobre os seus usos e o que, de fato, esses usos das TDIC na educação pode trazer à aprendizagem e ao desenvolvimento do currículo na EJA. A justificativa da minha pesquisa. Bem, primeira justificativa, parte da minha vivência como docente em classes de educação de jovens adultos há 2 décadas, há cerca de 20 anos, que eu leciono para jovens e adultos, e da necessidade de buscar dentro do estudo de línguas atual formas de se ensinar que respeitem, que valorizem e se apropriem dos saberes na EJA, porque essas pessoas, o público da EJA é um público tão heterogêneo e com eles carregam muitos saberes próprios das suas comunidades locais, das suas vivências, muitos saberes prévios. Então, nós precisamos nos apropriarmos desses saberes, levando ao desenvolvimento de competências linguístico-discursivas diante do momento atual da cybercultura digital ou cultura digital. Segunda justificativa, além do mais, a relevância desse trabalho reside no fato de que, conforme afirmou Santos, 2015, as tecnologias não se limitam apenas a instrumentos ou artefatos digitais, pois possuem inúmeras facetas, como, por exemplo, alterar a forma de se comunicar, como hoje nós temos as redes sociais, os diversos aplicativos, conceber e interagir com a realidade através de vídeos, postagens, já que cooperam como instrumentos estruturantes das nossas atividades cotidianas. Os objetivos da minha pesquisa: desenvolver uma investigação cujo tema se reporta às práticas de linguagem imersas nesse contexto contemporâneo da cybercultura, em turmas de educação de jovens e adultos, na perspectiva do chamado letramento digital, que é a apropriação de todos esses recursos
que são e estão disponíveis para nós hoje no ambiente das escolas e nas salas de aula para trabalhar com a produção textual, para trabalhar com as regularidades linguísticas, mas trazendo toda a realidade, por exemplo, de redes sociais, do uso de aplicativos como podcasts, onde os próprios alunos podem ser protagonistas de um fazer para o desenvolvimento de uma competência linguístico-discursiva. Um outro objetivo, contribuir com os estudos que contemplem o uso de tecnologia no espaço educativo, para que alunos de uma modalidade de ensino, que é uma modalidade há muito tempo negligenciada aqui no nosso país pelas políticas públicas educacionais, como a EJA, eles possam desenvolver competências a fim de promover a apropriação, mas de uma forma crítica, segura, sempre se questionando, se refletindo os meios mais adequados para aquele tipo de postagem, para aquele tipo de gravação, de compartilhamento, ou até mesmo de opiniões diversas na internet ou em determinados meios digitais. O terceiro objetivo é analisar os impactos desse uso de recursos digitais, quais são os impactos, refletindo sobre essa relação entre o desempenho escolar e o uso da tecnologia, o que de fato vai propiciar uma melhor aprendizagem, proficiência das práticas discursivas ou não. Bem, agora vamos para a parte do problema e hipóteses dessa pesquisa. Bem, o problema foi formulado da seguinte forma: como e em que medida o uso de recursos tecnológicos da escrita no meio digital, em tempos de cybercultura, pode contribuir para o desenvolvimento das práticas de linguagem, de forma objetiva, na modalidade de ensino de jovens e adultos? Essa é a pergunta central, é o problema da minha pesquisa. É o que me motivou a desenvolver essa concepção para pesquisar. Bem, sobre a hipótese. Parte-se da hipótese de que os jovens e adultos poderiam participar de maneira muito mais crítica e ética das práticas sociais da cultura digital, com o uso de recursos tecnológicos incorporados às aulas de língua portuguesa. Outra hipótese reside na ideia de que mobilizar práticas de cultura digital, as práticas que eles estão já acostumados a fazer, como as redes sociais, o WhatsApp e outras redes que têm a ver com o uso da internet, mobilizar essas práticas da cultura digital em diferentes linguagens, gêneros, mídias e ferramentas digitais. Isso seria muito importante para a expansão e produção de sentidos no processo de compreensão e também de produção dos alunos. O meu aporte teórico. Eu segui os seguintes teóricos que estou iniciando leituras, fazendo registros, compilações, reflexões. Bem, primeiro eu vou partir de uma pesquisa considerada pesquisa-ação, porque a pesquisação está muito relacionada ao fato de possibilitar que o pesquisador intervenha dentro de uma problemática social, analisando-a e anunciando o seu objetivo de forma a mobilizar os participantes, construindo novos saberes. Então, sobretudo pelo fato de eu ter uma responsabilidade, enquanto docente, em intervir numa problemática com o intuito de melhoria, com o intuito de ideias mais qualitativas. Então, isso é muito importante para o fazer pedagógico. E a pesquisação, em alguns teóricos, como Borba, Almeida, Gracias, 2018. Também tenho pesquisado em Morals, em Geofaldoni, 2006, sobre também processo de pesquisa. Em Perrenot, Levi, Rojo, Antunes, Moran, Alvarenga, que vão refletir sobre educação no século XXI, o papel do professor na era tecnológica, o letramento digital e práticas de linguagem apoiadas nas novas TD&C. E, finalmente, 4 teóricos que têm diversos trabalhos publicados, artigos, reflexões interessantíssimas sobre a modalidade da EJA no Brasil,
de algumas décadas até agora, como Alvarenga, Barcelos, La Rosa, Freire. Conclusões. Conclusões do trabalho ainda serão devidamente registradas ao término dessa pesquisa, porque é uma pesquisa que está ainda em caráter inicial. E assim que estiver tudo registrado, desenvolvido, devidamente comprovado, as minhas hipóteses, o meu problema, as respostas forem amplamente elaboradas, discutidas e registradas na dissertação, eu terei um imenso prazer em voltar aqui para poder compartilhar com todos vocês a experiência dessa pesquisa que eu pretendo aprofundar muito ainda durante esse ano e o próximo, porque ela tem uma previsão de término em 2022. Aqui algumas das minhas referências. E eu agradeço. Muito obrigada a todos. E termino finalizando com uma grande frase do filósofo grego Epiteto, que já dizia: só a educação liberta. Muito obrigada a todos.